Eu escuto muito de paciente e também de familiares e pessoas na rua. Doutor, em relação ao câncer de próstata, quando a gente vai ter uma cura do câncer de próstata, como é que funciona? Qual o prognóstico? É mais leve? Eu ouvi falar que tem gente que não precisa operar. Então por que surge essa dúvida, pessoal? Na verdade, o câncer de próstata, e nenhum tipo de câncer, ele pode ser falado de uma forma só. Tem vários tipos de câncer de próstata e é isso que eu vim trazer hoje para vocês. Eu vim definir com vocês os tipos de tumores de próstata, quais são os tipos de baixo risco, risco intermediário, alto risco, e isso vai servir a gente muitas vezes guiar nosso tratamento e o prognóstico. Peço a vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar um vídeo de extrema importância para a sociedade. É importante que você entenda isso e consiga trabalhar junto com o seu urologista, surgir dúvida e tudo mais. Aumente sua matéria-prima, conhecimento sobre o assunto para que você discuta com o seu médico. Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, o câncer de próstata, ele se divide basicamente em 3 grandes grupos. O tumor de próstata de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco. Ele tem um outro tipo de classificação que chama de ISUP ou grau, de ISUP ou grau 1, 2, 3 e 4. A gente vai discutir esses 2 tipos de classificação de maneira fácil de você entender, sem nenhum problema. O primeiro tipo de baixo risco a gente vai definir através da biópsia, tá, pessoal? Então o paciente já teve uma alteração de PSA, de toque retal, ressonância mostrou uma lesão suspeita, você indicou uma biópsia de próstata. Lembrando que aqui no canal você tem vídeo falando sobre toque retal, PSA, rastreio, inclusive vídeo falando só sobre biópsia de próstata. Então seria muito interessante você checar esses vídeos antes para que você tenha uma visão melhor sobre o assunto. Mas biopsiamos a próstata, chegamos ao diagnóstico de câncer de próstata, e aí você vai ver no laudo do exame anatomopatológico, da biópsia de próstata, você vai ver uma classificação de Gleason. A classificação de Gleason é uma classificação histopatológica pela alteração da estrutura molecular das células e que mede a agressividade do tumor. Essa classificação vai de 6 a 10. Gleason 6, 7, 8, 9 e 10. Sendo 6 uma estrutura mais próxima da célula normal e, portanto, menos agressiva. O 7, 8, 9 e 10, quanto mais vai subindo, mais agressivo, mais diferente está essa célula da célula normal e, portanto, mais agressiva. O Gleason 6 a gente vai chamar de baixo risco. O Gleason 7 de risco intermediário. E o Gleason 8, 9 e 10 de alto risco. Basicamente é isso. O Gleason 7, que é o risco intermediário, a gente ainda tem uma subdivisão, que é o 7, 3 mais 4, e o 7, 4 mais 3. Não vou entrar em detalhes desse 3 mais 4, 4 mais 3, porque são detalhes histopatológicos. Esse vídeo vai ficar muito extenso e muito específico também. Basta você saber que o Gleason 7, 3 mais 4, é como se ele fosse mais próximo do 6, portanto ele é menos agressivo. E o Gleason 7, 4 mais 3, ele é mais próximo do 8. Portanto, mais agressivo. E aí a gente vai para uma outra classificação mais atual, que é a classificação de ISUP, ou grau de diferenciação prostática, que tem 1, 2, 3 e 4. O ISUP 1, basicamente, é o Gleason 6, baixo risco. O ISUP 2 é o Gleason 7, 3 mais 4. É o ISUP 2, grau 2. O ISUP 3 é o Gleason 7, 4 mais 3, ISUP 3. E o Gleason 8, 9 e 10 é o ISUP 4. Então, o ISUP 1 é o mais tranquilo e o ISUP 4 é o mais agressivo. E o que isso muda pra gente? Por exemplo, se a gente tem um ISUP 1 ou baixo risco, um tumor de baixo risco, Gleason 6, esse tipo de tumor, ele muito raramente vai causar metástase, por exemplo. Então a gente nem precisaria, teoricamente, fazer grandes exames e investigação de metástase à distância. Ele é pouco agressivo. E outra coisa, se esse tipo de tumor for de baixo volume, e o que eu chamo de baixo volume? São tumores em que você, dos fragmentos que você pegou, ele pegou os fragmentos positivos na biópsia, você tem 2 ou menos fragmentos positivos, e desses fragmentos acometidos, 20% ou menos deles estão acometidos. Então, se a gente tem esse nível de doença, que é muito baixo volume, uma doença muito pequenininha, então de todos os fragmentos que você fez, 14, 18, 20 fragmentos, você tem 2 ou menos acometidos. E desse fragmento acometido, você tem 20% ou menos dele acometido. Então, é uma doença de muito baixo volume. Esse tipo de paciente, Gleason 6, baixo risco, doença de baixo volume, você pode propor para o paciente simplesmente acompanhar. Você vai fazer um acompanhamento ativo, não é um acompanhamento anual. Você vai ver esse paciente mais perto, de 3 em 3 meses, eventualmente você vai repetir essa ressonância cada ano ou em um intervalo específico. Você pode repetir a biópsia, inclusive, para saber se essa doença saiu ali, teve algum escape.
Mas esse paciente de muito baixo risco, que a gente chama, Gleason 6, baixo volume, a gente pode fazer o acompanhamento ativo que a gente fala, por exemplo. Já o Gleason 7 para cima já fica mais complicado e não se recomenda tanto a gente fazer qualquer tipo de acompanhamento. Já se propõe um tratamento. Em alguns pacientes, no ISUP 2, aquele paciente Gleason 7 3+4, você pode, em alguns casos muito específicos, propor um acompanhamento, mas ainda é uma coisa off-label, ainda está em fase de estudo. Então, geralmente, para o paciente Gleason 7, 8, 9 e 10, você vai propor cirurgia. Esses pacientes de alto risco, Gleason 8, 9 e 10, muitas vezes você vai precisar de um tratamento multidisciplinar, ou na verdade é um tratamento multifatorial. Você vai precisar da cirurgia, por exemplo, se for uma doença localizada, mas esses pacientes de alto risco, eles chegam a ter 40% de chance de ter uma recidiva bioquímica no acompanhamento, ou seja, 40% de chance do tumor voltar. 4 a cada 10 desses pacientes com alto risco, o tumor vai ter uma recidiva e você vai precisar de uma radioterapia. É importante o seu paciente saber isso antes de começar a enfrentar toda essa caminhada. Então, o paciente que tem um alto risco, 8, 9, 10, 40% deles vão ter uma recidiva. Mesmo pós-cirurgia, você vai ter que usar uma radioterapia depois. Então, só para você entender, todos esses graus são importantes para a gente oferecer para o paciente um prognóstico. Chance de recidiva, chance de sobrevida, chance de cura, tudo isso é muito melhor no paciente Gleason 6 de baixo risco e obviamente vai piorando com o aumentar desses graus tumorais. Mais para frente a gente pode fazer vídeos específicos para tratamento, como esse acompanhamento ativo que eu te falei, ou vídeos específicos só para o Gleason 7, que a gente pode fazer esse tipo de tumor. Mas essa visão geral é importante que você tenha para que você também possa perguntar, questionar o seu médico urologista, já que você teve um diagnóstico de câncer de próstata. Esse é um assunto de extrema relevância para quem tem um diagnóstico de câncer de próstata, pessoal. Então eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, encaminhar esse vídeo para quem você julgue necessário e até o próximo vídeo.